A paz de Jesus aos irmãos, amigos. Aqui quem vos fala é o pastor Roger Feitosa. Fui convidado pela nossa irmã Marlúcia para poder estar trazendo uma mensagem de edificação aos irmãos e quero eu compartilhar essa mensagem com os irmãos. Essa mensagem se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Que diz assim a palavra do nosso Deus: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nesses dias que temos vivido, irmãos, ao qual a situação cada vez fica mais difícil, ao qual muitos têm declinado da sua fé, muitos têm desistido de manter a convicção um dia estabelecida ao aceitar e receber a Cristo como seu Senhor e Salvador. Nos é muito importante ouvir e meditar essa mensagem que eu acabei de recitar. A palavra de Deus vai dizer que Jesus, antes dele ser assunto ao céu, antes dele subir para a sua glória, ele reúne todos os seus discípulos e diz que haveria necessidade que eles ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. A palavra de Deus também vai dizer que Jesus ele haveria de subir ao céu, mas que não deixaria aqueles ao qual ele tinha vocacionado para ser suas testemunhas órfãos. E ele diz que enviaria o Consolador. Mediante a tudo isso, sabemos que a situação em Jerusalém após a morte e a ressurreição de Cristo, ela fica muito difícil, porque eles estavam incriminando os apóstolos, os discípulos daquela época, como se tivesse roubado o corpo de Cristo e estivesse ali escondido, e a situação era muito complicada. A lei estava mostrando ali que a perseguição que se levantou por aqueles que servem a Cristo. Então Jesus disse que seria necessário que eles ficassem em Jerusalém, e eu fico a me perguntar sempre quando eu leio essa mensagem, sempre quando eu leio essa palavra, por que os discípulos deveriam ficar no lugar onde seria mais difícil? E o Espírito Santo de Deus ministrou meu coração e falava para mim assim: Roger, é necessário muitas das vezes que você permaneça no lugar onde você se encontra, é necessário que você esteja no momento de perseguição, de dificuldade, no lugar onde seja completamente desfavorável, para que o poder de Deus e do Espírito Santo de Deus, ele possa superar e fazer você vencer mais uma batalha. Eu tenho certeza que não tem sido fácil para os irmãos que me ouvem nessa noite passar por essa pandemia, por esse momento tão dificultoso. Alguns perderam entes queridos, parentes, outros estão até mesmo acometidos de algum mal. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: aquele que te chamou, aquele que te vocacionou, aquele que te fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Ele há de fazer com que a sua casa, ele há de fazer com que a sua família, ele há de fazer através do poder do Espírito Santo, que você não venha morrer, nem espiritualmente, nem materialmente, nem fisicamente, melhor dizendo, mas que você vai prosseguir, você vai conseguir alcançar aquilo ao qual o nosso Deus, ele tem prometido a nossa vida. Verdade é que o morrer com Cristo é lucro. Verdade é que se Deus nessa noite decidir recolher a minha alma, recolher o meu espírito, eu estarei satisfeito, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e nos dado da sua presença a cada dia. Passando esse tempo de dificuldade, o Senhor diz que era necessário que eles ficassem reunidos no mesmo lugar, no mesmo propósito, na mesma vocação, no mesmo sentido. E é interessante notar que quando a palavra de Deus, Jesus falando no versículo de número 8, ele diz para que seria necessário que os discípulos fossem revestidos de poder. E aí eu entendo por que muitas das vezes nós estamos há alguns anos já no Evangelho de Cristo e já recebemos o batismo do Espírito Santo e já fomos cheios desse poder, e o Espírito Santo de Deus ministra mais uma vez ao meu coração, e creio que ao seu também, que é para que nós possamos ser revestidos de poder para ser testemunha em momentos difíceis. Os apóstolos estavam passando por um momento difícil. Nós estamos passando por um momento difícil, mas a palavra é que você receberá virtude
virtude do Espírito Santo de Deus, para que você consiga, mesmo em situação adversa, mesmo em situação tão complicada, você continuar sendo verdadeiramente uma testemunha de Cristo. E é essa mensagem que Jesus, ele continua dizendo e dar a entender que era necessário que todos estivessem ali reunidos. E ele diz que eles seriam testemunha não somente no local aonde eles habitavam, mas eles prosseguiriam, passariam, iriam até mesmo até as maiores localidades, passariam justamente de Jerusalém, passariam para a Judéia, entrariam na Samaria e iriam até os confins da terra. Deixa eu dizer uma coisa para você, eles foram tão convictos naquilo ao qual o Senhor tinha prometido, que até hoje nós podemos sentir a mesma promessa, nós podemos ter a mesma convicção e somos testemunhas do Senhor Jesus Cristo até os dias de hoje. O que eu tenho a dizer para você nessa noite é: você não pare, é que você não desista, não retroceda. É necessário que você permaneça no lugar onde você se encontra, para que o Espírito Santo de Deus, você possa ser renovado, e a virtude que há no Espírito Santo de Deus, o poder, o dínamos, ao qual o Senhor vai dizer na tua palavra, ela possa ser tão fundamental, tão expressiva, que você comece a testemunhar até os confins da terra. A palavra de Deus vai dizer no capítulo de número 2, dando continuidade a essa ministração, nesse segundo tópico, eu quero dizer para você que é necessário que você não só fique somente em Jerusalém. Não é você ficar de qualquer maneira, não é você passar por essa pandemia, por esse momento de dificuldade de qualquer maneira, não. Mas é fazendo aquilo que Deus ele envia, ele manda. A palavra de Deus vai dizer no capítulo de número 2, que cumprindo-se um dia de Pentecostes, no versículo 1, estavam todos reunidos. Essa palavra que eu quero trazer essa noite é dizer para você o seguinte: não é só ficar em Jerusalém esperando a virtude do Espírito Santo, mas tem que ter comunhão. É a maneira que você se coloca no meio da guerra. Eu costumo dizer que o problema não é a guerra, é como você enfrenta essa guerra, é como você adentra essa guerra. E a Bíblia vai dizer que esses apóstolos, esses discípulos, eles estavam nesse momento em comunhão, estavam todos reunidos no mesmo lugar, eles estavam fazendo a mesma coisa, todos intercediam, todos oravam, todos pediam ao Senhor: Senhor, faça um milagre, que nessa noite você possa entender que é necessário ter comunhão, é necessário estarmos juntos, é necessário orarmos pelo nosso país, é necessário orarmos pela nossa comunidade, é necessário orarmos, ó irmãos, pelo nosso estado. Vivemos um momento de tanta decadência espiritual, mas a Bíblia vai dizer que nós fomos chamados para ser testemunha. Comece a testemunhar ainda onde você está, na sua Jerusalém. Talvez a sua Jerusalém está sendo dentro do seu quarto nessa noite com a tua família, mas você faça aquilo que Deus colocar no seu coração, reunidos e unidos no mesmo propósito. E a palavra de Deus vai dizer que de repente veio do céu um som, e tendo eu que se veio como som, é porque necessitava de algumas pessoas ouvirem. Aleluia, glória a Deus. E eu entendo nesse momento que Jesus ele vai fazer de uma forma que, se você não estiver enxergando, você vai começar a ouvir agora nessa noite o poder que há na palavra de Deus, e você vai ter testemunho, você vai conseguir verificar e enxergar o quão grande é o nosso Deus, o quão grande é as obras ao qual o nosso Deus quer fazer ainda por ti. Você vai testemunhar com fé, você vai testemunhar fazendo aquilo ao qual o Espírito Santo de Deus tem proposto no seu coração. E vai dizer que alguns ouviram porque veio de um som, era parecido como um som, como de um vento veemente que bate ali naqueles quatro cantos, impetuoso. É um vento forte, e aquele vento ele é para despertar, é para trazer, literalmente dizendo assim: a promessa está se cumprindo. Aqueles que não estavam enxergando estavam ouvindo, irmãos. A Bíblia vai dizer também que encheu de toda a casa em que eles estavam assentados. No versículo de número 3, é interessante nós entendermos, vai dizer: e foram vistas. Então tinha pessoas que talvez não ouviram, mas viram a línguas como repartidas como que de fogo, e as quais pousaram sobre cada um deles. Isso é uma coisa para você: fica em Jerusalém, mas fica no propósito, fica na comunhão, fica unidos e juntos, para que Deus possa nessa noite fazer com que você possa ouvir e ver aquilo ao qual o Senhor tem preparado para a tua igreja. Irmãos, continue a clamar, continue a fazer aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. E no versículo de número 4 vai dizer que todos, tanto aqueles que viram, tanto aqueles que ouviram, todos aqueles que estavam reunidos, foram cheios do Espírito Santo. Aleluia.
E a Bíblia vai dizer que eles começaram a falar em outras línguas, assim como o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Irmãos, nós temos visto tantas coisas acontecerem. As pessoas são cheias do Espírito Santo e muitas das vezes não fazem aquilo ao qual é o propósito inicial. Você foi chamado para ser testemunha. O que é uma testemunha? Para que você foi batizado com o Santo Espírito? Para que você tem visões, revelações? Para que você é cheio do poder que há da virtude do Espírito Santo? Para quê? É para que você venha testemunhar com intrepidez e ousadia. É para que os sinais ao qual a palavra vai dizer que seguiria os que creem, ela possa ser manifesta no momento em que você ora, no momento que você intercede, no momento que você faz a tua vontade de Deus. É nesse momento que a Bíblia vai dizer que você vai ser cheio do poder, e ali haverá sinais e maravilhas e prodígio. O cego enxergará, o coxo ele há de andar, quem está morto ressuscita. A palavra de Deus vai dizer em Isaías capítulo de número 61 que haveria de vir o Messias, e ele viria justamente para isso, para dar visão aos cegos, para colocar os mudos para falarem. E a Bíblia vai dizer em Lucas capítulo de número 4 que isso se concretiza. Jesus ele pega na sinagoga aquele rolo e cai em Isaías capítulo de número 61, ele diz: hoje essa palavra se cumpriu. Entendo eu, irmãos, que Jesus nos vocacionou, nos chamou e nos capacitou para sermos cheios do Espírito Santo, para proclamar o Evangelho, para pregar as boas novas, para dizer o que é necessário para que o homem venha a ser salvo. Irmãos, eu vou terminar essa mensagem dizendo o seguinte: a Bíblia vai dizer que Pedro e João, quando estavam subindo ao templo na hora da oração, a hora nona, no capítulo de número 3 de Atos Apóstolos, eu vejo que tudo isso agora se encerra, dando uma manifestação de que é necessário que uma igreja que ora, uma igreja que tem comunhão, uma igreja que é cheia do Espírito Santo, ela cresce e ela faz a diferença no meio ao qual ela está inserida. A Bíblia vai dizer que Pedro e João estão indo ao templo, e no versículo de número 2 vai dizer que era trazido um varão que há muito tempo, desde o ventre de sua mãe, era coxo, ou seja, ele não anda. Irmãos, para que você é batizado com o Espírito Santo? Para que você tem o poder do Espírito Santo? É para que você possa manifestar o poder que não é seu, mas de Deus. E a Bíblia vai dizer que aquele homem ficava ali naquela porta mendigando e pedindo ali aquilo que passava, e pedia, e ele fala, olha para Pedro e ora para João e fala: moço, o que vocês têm para dar? O que vocês têm para me dar nessa noite? É interessante que no versículo de número 3, no versículo de número 4, ele vai dizer: Pedro com João fitando os olhos nele disse: olha para nós. 5, e olhou para eles esperando receber alguma coisa. 6, olha o que Pedro disse. E disse Pedro: eu não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta e anda. Presta atenção, irmãos, aqui nessa noite. Perceba que eles dão a palavra de vitória, eles dizem o que tem que fazer, mas repara que no versículo de número 7, esse coxo não anda, ele não levanta. É necessário atitude, crente. Você está cheio do Espírito Santo, está em oração, está cheio do poder, mas é necessário estender as mãos. E a Bíblia vai dizer que ele estende as mãos, e quando ele estende a mão pela mão direita, no versículo de número 7 vai dizer: e levantou, aleluia, e levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. É agora que acontece o milagre. O milagre ele acontece quando eu tenho o poder do Espírito Santo, quando eu testemunho de Cristo em cima desse poder, com a intrepidez que ele nos dá. É quando a igreja ela ora, ela intercede, é batizado com o Santo Espírito. Para quê, Roger? Para que aconteça o que aconteceu no capítulo de número 3, que aquele que mendigava o pão, aquele que estava escorraçado pelo inimigo das nossas almas, aquele que estava destruído para a sociedade, ele fica de pé no versículo de número 8, ele salta, ele grita, ele dá glória a Deus, ele louva o Senhor, e todos aqueles que passaram por ele e não fizeram aquilo ao qual o Senhor tinha chamado, eles percebem que algo diferente aconteceu naquele dia. Sabe o que foi? Uma pessoa, um homem cheio do Espírito Santo, ele pegou o Evangelho com poder e autoridade, e o Senhor fez aquilo ao qual vocacionou a tua igreja. A tua igreja foi chamada para pregar, a tua igreja foi chamada para proclamar, a igreja foi chamada para fazer o ID de Jesus. Façamos isso no nome do Senhor Jesus. Fica com essa palavra e eu já agradeço a minha oportunidade. Amém e graças a Deus.